Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um EAD, numa promoção da ABERT, a nossa Associação Nacional, em parceria aqui com a nossa Associação do Estado do Paraná, a ERP, em nome do nosso presidente Paulo Toné, da ABERT, e do Alexandre Barros, da ERP. Quero cumprimentar todos vocês e dizer da alegria de nós estarmos aqui, iniciando um novo EAD. Hoje, a nossa temática será um pouquinho diferente. Hoje nós tivemos uma dificuldade aqui com a internet no bairro onde fica o nosso estúdio. Então a interação vocês vão poder utilizar através do e-mail e na sequência as nossas debatedoras vão poder responder vocês na medida do possível. O nosso e-mail, anota aí, assessoria.comunicação, claro, escreve comunicacão, @erp.org.br. Então você anota esse e-mail. Vou repetir, assessoria.comunicacão@erp.org.br para você deixar suas perguntas e no final, depois do debate, enfim, na sequência, nos dias seguintes, vocês fazendo essas perguntas, as nossas debatedoras, nossos professores que aqui estão, irão responder para vocês. Primeiro, quero dizer que é uma honra recebê-los aqui. Aliás, em dias... logo depois do Dia do Professor, eu tenho muito respeito pela profissão de vocês e eu acho que o mundo deve muito a vocês, né, porque é da profissão de vocês que nascem todas as outras. Estou lembrando aqui até da minha primeira professora, sabe por quê? Ela era muito grande, assim, então olhava assim, parecia que ela estava lá em cima, né? Josefina é o nome dela e então é uma alegria recebê-los aqui. O nosso tema hoje é rádio, convergência, multiplataformas e experimentações. Como eu sempre utilizo aqui, eu faço a opção de que cada uma faça a sua apresentação pessoal. Não esconda muito o jogo, né? Fale mesmo da apresentação de vocês. Pode dizer a empresa, se tiver Facebook, e-mail, enfim, fique à vontade. Então, eu vou começar. Eu também gostaria de agradecer muito o convite da ABERT, da ERP, para participar desse curso EAD. É um prazer estar aqui. Eu sou de Belo Horizonte, sou mineira de Belo Horizonte, trabalho no... Sou filho de mineiro, você pensa que... Sim, olha... sou professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto e sou pesquisadora de rádio. Eu me auto-intitulo pesquisadora de rádio. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado com pesquisa em rádio. E faço parte do grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom, que é o grupo que reúne pesquisadores de rádio de todo o país. E também em Belo Horizonte trabalhei em emissoras de rádio, principalmente a Rádio Itatiaia, durante 18 anos. Então tenho uma formação tanto na área profissional quanto na área acadêmica. Você conhece o gaúcho lá, o Luiz? Ele faz parte desse grupo também. Do grupo de pesquisa, mas o Ferrareto? Mas ele é gaúcho, né? Gaúcho. Sim, faz parte do nosso grupo. Legal, meu amigo também. Que bacana. Deixar um abraço para ele, que certeza ele vai assistir a gente. Com certeza. Agradeço muito pelo convite da ABERT, é um prazer falar para os radiodifusores, principalmente nesse momento que é bastante desafiador, em que nós estamos com a economia tentando se soerguer e muitos estão à procura de soluções, querendo saber por onde caminhar, e também a gente vivendo um momento histórico do rádio, que é o processo de migração do rádio AM para o FM. E meu nome é Nélia Del Bianco, eu sou profissional de rádio há mais de 30 anos, e digo que sou profissional de rádio há mais de 30 anos, porque durante o período inicial da minha carreira, fui repórter de rádio, trabalhei na Rádio Difusora de Goiânia, e na sequência eu trabalhei em vários projetos para organizações não governamentais e governamentais que tiveram a excelente ideia de produzir conteúdo educativo ligado a ações como empreendedorismo, saúde e para a distribuição deste conteúdo a muitas emissoras de rádio. Então nós tínhamos conteúdos que circulavam em 600 e 800 emissoras durante uma campanha. Então foi uma experiência muito boa que me permitiu conhecer o Brasil inteiro e saber características das rádios, como elas funcionam e como elas interagem com essa produção que às vezes vem de fora, às vezes paga e às vezes, muitas vezes, as emissoras veiculando gratuitamente esse conteúdo.
Eu também, assim como a Nair, faço parte do grupo de rádio e mídia sonora da nossa sociedade científica, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Também fiz mestrado e doutorado nesta área de rádio. Os meus trabalhos todos foram refletindo sobre o rádio. E tenho aí pelo menos uns 20 anos de uma pesquisa intensa nessa área e com muita predileção em algumas pesquisas empíricas, ou seja, indo até o radiodifusor e tentando entender aquele ambiente. Ok, então. Nós vamos iniciar o nosso EAD por uma apresentação de cada uma das professoras e depois da apresentação a gente vai fazer aqui um pequeno debate. Lembrando que hoje você não está aí na sua plataforma com aquele espaço embaixo para fazer a pergunta, mas, como eu já disse, anota aí assessoria.comunicação@aerp.org.br, anota esse e-mail que você pode encaminhar essa pergunta e a ERP retransmitirá às professoras que, à medida do possível, fará a resposta para você. Professor, então, está com a palavra. Eu dei o título para essa minha apresentação, O Rádio é Você. E ao longo aí das coisas que eu vou falar, você vai entender exatamente onde que eu quero chegar. O Dia Mundial do Rádio é uma data criada pela Unesco sempre no dia 13 de fevereiro. E aí, a cada ano, a Unesco escolhe um tema para ser discutido. O tema desse ano foi esse aí que vocês estão vendo na tela, O Rádio é Você. E com essa imagem aí dessa mulher com o fone de ouvido. E as discussões que a Unesco propôs esse ano, ou um desafio principal, que é de trazer o ouvinte para o centro das transmissões. A princípio, a gente pode pensar que é exatamente isso que o rádio já faz. O rádio já tem o ouvinte como centro das transmissões, não precisaria ter um Dia Mundial do Rádio para discutir isso. Mas eu achei essa discussão muito pertinente e esse desafio muito atual, porque na realidade não é bem isso que as emissoras de rádio estão fazendo. Elas fazem muitas coisas, menos essa, talvez com menor intensidade essa, que é de trazer o ouvinte para o centro das transmissões. E aí, a proposta desse Dia Mundial do Rádio foi recolocar o público em seu lugar protagonista na informação, provocando o reposicionamento da cadeia de transmissão radiofônica. E a gente pensa, o ouvinte não é o protagonista? Quem é o protagonista? E aí a gente pode fazer uma reflexão e talvez as emissoras de rádio fazer uma autorreflexão para perceberem se o ouvinte é mesmo o protagonista nessa cadeia de transmissão radiofônica. Então essa proposta é recolocar o público nesse lugar central. E aí eu faço 3 perguntas, então, diante disso, desse desafio proposto por esse Dia Mundial do Rádio de 2017. Então, 3 perguntas. Como recolocar o público como protagonista na informação? Como reposicionar a cadeia de transmissão radiofônica? Como trazer o ouvinte de volta para o centro das transmissões? Pois essa é a proposta que a Unesco faz. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente chega a uma expressão-chave, que seria essa: o rádio em busca da sua audiência. O rádio em busca do seu público. O rádio conhece seu público? As emissoras conhecem com quem elas estão falando? Ou elas estão falando para elas mesmas, estão desconhecendo esse público, que é o eixo central do rádio? A gente pode falar que o rádio é um meio que nunca se manteve à margem das transmissões tecnológicas. Com a chegada da tecnologia digital e a expansão da rede da internet nos anos 90, o rádio se viu novamente obrigado a redefinir seus processos, incluindo aí o modelo de escuta radiofônica. O rádio, ele passou por um exercício de reinvenção, a gente pode falar assim.
o rádio tem aprendido que as audiências mudam de forma muito rápida e que, por isso, os seus esforços de inovação devem estar encaminhados a melhorar a experiência dos públicos que se constituem nas comunidades de relações no ambiente digital. A gente pode apontar também que o rádio joga com vantagem nesse novo cenário digital, pois ele permanece sendo um espaço privilegiado de cumplicidade, de proximidade e de interação pessoal com a sua audiência. Isso agora é fundamental. Antes a gente se destacava que a chave do êxito do rádio estava na aposta pelos conteúdos, e o rádio sempre apostou nisso, mas agora a gente pode afirmar que essa chave mudou nesse novo tempo que nós estamos vivendo. E a aposta agora é pela busca da audiência, nos cenários físicos e virtuais onde essa audiência se encontra. Então, se a gente falava antes, nós queremos redefinir a rádio, nós queremos recolocar a nossa emissora nesse novo cenário, e a gente sempre pensava em conteúdo. Mas eu afirmo para vocês que a gente deve pensar agora na busca pela audiência. Redefinir tudo a partir da busca do público, onde esse público está. Mas você não acredita que o conteúdo que você, a opção que você faz pelo conteúdo da sua emissora influencia diretamente na audiência? Sim, mas não é a primeira, não é em primeiro lugar. A chave não é a busca pelo conteúdo, a chave é pela busca do público. E tudo. Mas como você vai buscar o público sem o teu conteúdo? Sim, aí você vai buscar o conteúdo e buscar tudo que advém disso. Mas o eixo central é a busca pelo público. Entendi. Não o propósito primeiro é a busca pelo conteúdo. Uhum. A busca é pelo público. Nós temos que buscar o nosso público onde ele está. E aí nós vamos avaliar tudo que esse público, tudo que a gente quer levar para esse público. Inclusive conteúdo. Entendi. Inclusive conteúdo. Mas o conteúdo não é o principal. Porque às vezes a emissora pensa que trocar o conteúdo de um programa é que vai resolver a questão da audiência, por exemplo, dos índices de aceitação para um programa ou para uma plataforma. A chave seria, eu posso apostar isso, a chave seria, vamos buscar as nossas audiências onde elas estão. E aí nós vamos fazer um planejamento estratégico para encontrar essas audiências. Onde elas estão? Onde elas estejam, nos cenários físicos e virtuais. Porque as audiências hoje não estão só nos cenários físicos. É isso que o radiodifusor está pensando lá, mas onde elas estão? Onde elas estão. Eu vou trazer alguns exemplos muito interessantes. Então, chegar às audiências, falar com elas, estabelecer um diálogo, estreitar a cumplicidade é o caminho buscado e encontrado por muitas emissoras de rádio, que sem abandonar o desenho tradicional, trabalha por estender as novas formas de conversação. Então, depois eu vou falar de palavras-chave do rádio. Essa é uma palavra muito importante, que é estender para chegar a essas novas fórmulas. Eu vou trazer, então, aqui alguns exemplos. Tem alguns exemplos muito interessantes. Então, eu fiz uma seleção aí dividida em 7 tópicos, que é uma seleção de produtos ou serviços que mostram esse esforço permanente do rádio para buscar a sua audiência, nos velhos e também nos novos cenários e plataformas de comunicação. Então, vocês fiquem atentos aí, que eu vou dividir, então, em 7 tópicos. Começando pela aposta por suportes alternativos e não convencionais. Vamos começar então com o primeiro tópico, que seriam as apostas por suportes alternativos e não convencionais. Então, o rádio com escuta por um aparelho tradicional, que é aquele que a gente conhece, não é sempre a solução encontrada quando uma emissora deseja dialogar com a audiência onde ela esteja. Então, há várias experimentações, inclusive algumas pouquíssimo convencionais. E nós dividimos aí essas apresentações em 3 tópicos, que nós chamamos do rádio para ler, o rádio para levar e o rádio para andar. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas.
o rádio para ler. É um caso bem conhecido aqui no Brasil da Rádio Rui, que chamava-se Rádio Uirapuru de Itapipoca, que ficou conhecida como a rádio muda da internet. Isso aconteceu aí em 1992, 1993, quando pesquisadores brasileiros utilizaram uma lista na internet para desenvolver mensagens de texto como se fosse uma programação de uma rádio. Quem criou isso foi um pesquisador, um professor da área de engenharia elétrica do Ceará, chamado Antônio Moura Barbosa de Oliveira. E aí, como a internet ainda não tinha a capacidade tecnológica de enviar áudio, ele criou essa rádio em textos. Entendi. Então, e o slogan da rádio era muito interessante, que era Rádio Uirapuru de Itapipoca, the new leader of the world. Então, e aí eles enviaram, no total essa rádio teve 55 mensagens de texto que eram enviadas todas as sextas-feiras à tarde, e as mensagens, elas lembram muito a programação de uma rádio. Então, quando a gente olha para essa programação, a gente entende isso como uma emissora de rádio. E eu destaquei, eu não sei se vai dar para vocês lerem, mas a rádio tem um trechinho aí da programação que ela fala assim: a Rádio Rui é a única rádio que não fala, mas é ouvida. Então, é o que a gente pode chamar aí de rádio para ler. Então, quando não havia essa capacidade ainda da internet transmitir o som, já havia emissoras de rádio que queriam ser ouvidas, quer dizer, queriam ser lidas. A segunda experimentação que eu trago é o rádio para andar. Aí vocês estão vendo a foto do rádio para andar, que é a Rádio Pedal, que é lá da minha cidade, em Belo Horizonte. E ela tem até um slogan, Rádio Pedal, Informação em Movimento. Essa experiência começou em 2011, aí uma bicicletinha, um veículo de 3 rodas, equipado com alto-falante, instalada aí nessa parte posterior, para transmissão de mensagens dos alunos de uma escola municipal, a Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares. Então, os alunos produziam essas mensagens em estúdio e saíam pelo bairro Concórdia, o bairro lá da escola, levando essas informações. E também dentro da escola havia alto-falantes para a transmissão da programação. Então, os alunos que faziam essa programação. Então, nós chamamos esse aí do rádio para andar. Olha aí que a gente volta naquilo que eu falei inicialmente, que é o rádio em busca da sua audiência. Se a audiência está ali nas ruas do bairro, o rádio saiu levando essa programação. A terceira experimentação, que nós chamamos o rádio para levar. Essa é um exemplo espanhol. Eu fiz essa pesquisa na Espanha, então eu trago da Espanha muitos exemplos. Vocês estão vendo a foto aí de um rapaz sobre uma mula, e ele fez a seguinte experimentação. Ele criou uma rádio chamada La Rádio, que é uma rádio itinerante. E ela tinha o seguinte slogan: uma mula, uma carreta, um emissor de FM, microfones e um longo caminho pela frente. Essa experimentação foi feita em 2013, ele fez de maio a junho, esse rapaz chamava Alejandro Pérez, então ele terminou o curso de jornalismo dele e falou assim: eu quero levar rádio para os vilarejos da Espanha que não tem rádio, que não conhecem a programação radiofônica. Então ele saiu por esses vilarejos. Ele chegava no vilarejo, ele conversava com a população, ele gravava entrevistas, ele produzia conteúdo e depois preparava os programas e emitia naquele próprio lugarejo. Emitia, juntava tudo na mula e ia para outro lugarejo. Então ele foi produzindo, fazendo rádio de lugarejos em lugarejos. E é interessante que essa experiência desse Alejandro despertou, inclusive, um cineasta que fez um projeto de crowdfunding, de arrecadação coletiva de dinheiro, para fazer um filme sobre essa experiência, que é levar o rádio para as comunidades pequenas.
que a comunidade ela não tinha que escutar o rádio de uma região maior, de uma cidade maior, mas ela escutava o rádio ali da sua cidade, o que era produzido ali na sua região. O rádio local na sua acepção mais pura, né, o que esse rapaz produziu, que é uma experiência muito interessante. É uma espécie de cinema paradiso. Exatamente, mais ou menos isso. Então, dessas experiências Então, para encerrar, como destacava Bertolt Brecht no célebre livro Teoria della Radio, de 1932, ele falava: o êxito do rádio segue centrado na comunicação e na cumplicidade que ele estabelece com a sua audiência, agora diversificada nas multiplataformas do cenário digital. Bom, muito obrigada. Pode voltar só os contatos? Dá tempo? Só para já deixar o contato da professora Nair, porque na sequência, está aí todos os contatos, pode anotar. Na sequência, nós vamos dar um pequeno intervalinho até para você tomar um café, descansar um pouquinho. Na sequência, a professora Nélia vai fazer a apresentação e aí a gente vai tentar debater um pouquinho dentro do nosso tempo. Um minutinho só que nós já voltamos, tá bom? Olha, estamos de volta com o nosso IAD. Lembrando que, por uma questão técnica hoje da internet aqui no nosso local, não foi possível você fazer as perguntas como você está acostumado, mas você pode, então, deixar suas perguntas através do e-mail assessoria.comunicação, lembrando que você vai escrever comunicacão@aerp.org.br. Essas perguntas recebidas pela AERP serão encaminhadas para os professores e, na medida do possível, elas responderão e farão contato com cada um de vocês. Lembrando também que nosso IAD é uma promoção da nossa associação ABERT, nossa associação nacional, em parceria com a AERP, a associação aqui do estado do Paraná. A gente é com muita alegria que a gente recebe vocês nesse momento, com esse tema tão especial no dia de hoje, aprendendo bastante aqui com as professoras, e é sempre muito importante você também, através desse próprio e-mail, você pode sugerir novos temas que em ADs futuros nós estaremos aqui abordando esses temas. Então, professora Nélia, agora a palavra está com a senhora. Senhora não, você, falei que ia falar. Somos colegas. Exatamente. Então, da Universidade Federal de Goiás. E Universidade de Brasília. Mundo. Para o mundo. Exatamente. Bem, o meu foco nesta palestra é uma continuidade em relação a tudo que a Nair disse. Por trás de cada exemplo que ela trouxe, há uma série de conceitos, e é sobre esses conceitos que eu vou centralizar a minha palestra, mostrando as tendências do rádio na era da convergência, com foco nos seguintes conceitos. A noção de rede, que é fundamental para entender que configurações o rádio tem no tempo presente, a ideia de um rádio que precisa ser cada vez mais multiplataforma, está num ambiente de convergência, o que significa um rádio que dialoga com essas diferentes plataformas, uma cultura da conexão que está se formando cada vez mais forte junto aos ouvintes, a noção de cross-mídia e de transmídia, a ideia de pós-transmissão, um outro conceito que nós vamos trabalhar hoje é a ideia de propagabilidade. A palavra é longa, mas ela tem um sentido muito interessante, que ela pode ser traduzida por compartilhamento. E dois outros conceitos importantes, engajamento e ubiquidade. Então, nós vamos agora mostrar aqui uma imagem que eu acredito que está presente ainda muito forte no imaginário de quem gosta de rádio. Uma imagem ali dos anos 40, de um rádio de mesa, né, central na sala de uma família, e ali o rádio que se torna um companheiro das pessoas, né, principalmente quem gosta de ir aos estádios ouvindo a transmissão esportiva, de um rádio já portátil nas mãos dos ouvintes. Essas duas imagens, elas sempre que se fala de rádio, elas são associadas a esses momentos. E por trás dessas duas imagens tem uma visão que me parece que está totalmente em desuso.
é imaginar que o rádio ainda é central dentro no nosso ambiente midiático, o que não é verdade. Muitas pessoas podem dizer assim, não, mas existe uma audiência muito grande de rádio. A própria pesquisa da Kantar e Ibope mostra isso, que 52 milhões de pessoas hoje, elas escutam rádio no Brasil. Nós temos aqui 87% da população, isso é uma pesquisa que saiu agora, em setembro, estaria nessas praças onde você tem nas regiões metropolitanas, ouvindo rádio com alguma frequência. E um detalhe muito interessante, que as pessoas estariam ouvindo mais de 4 horas de rádio diariamente. Então, é algo bastante significativo, mas por que eu estou dizendo que esta imagem ainda mostra uma centralidade que ela não existe mais? Essa centralidade não existe mais, o rádio não é a mídia mais importante neste cenário que nós temos hoje, porque ela está inserida num ambiente de multiplataformas. O que significa isso? Que o rádio hoje não é ouvido mais apenas por aqueles 2 aparelhos receptores que constam daquela foto. Há uma outra possibilidade, e há inúmeras outras possibilidades de se ouvir rádio. E há uma disputa de espaço muito grande entre outras mídias em torno de busca dessa audiência, mas também de visibilidade, o que faz com que para o rádio tenha ficado muito mais difícil encontrar o seu espaço. E tem também um elemento natural do rádio, que é uma certa invisibilidade do meio. Hoje, o fato do rádio estar num aparelho de mesa, no celular, na televisão, inserido em muitos outros dispositivos, às vezes as pessoas estão ouvindo rádio e não sabem que aquele som que está ao fundo é rádio. Isso é muito interessante porque ele se diluiu em meio a essas várias plataformas e esses vários meios para se ouvir rádio. E o aparelho receptor, da forma como conhecíamos, presentes naquelas 2 fotos, ele praticamente deixou de existir. Procure na sua casa onde está o seu aparelho receptor de rádio tradicional. Muito provavelmente você não vai encontrá-lo nessa forma mais. Ele está integrado a muitos outros equipamentos. E nós temos também um outro elemento fundamental, uma audiência cada vez mais distraída e uma audiência secundária. Durante muito tempo da minha vida profissional, eu participei de grupos focais avaliando programas de rádio. E era muito interessante quando nós perguntávamos no grupo focal se as pessoas ouviam rádio. A depender do nível de escolaridade e de grau de renda, a pessoa dizia assim, não, eu não ouço rádio. Depois de muito insistir, alguém dizia assim, mas é aquilo que fica fazendo barulho ali no fundo do meu escritório? Uhum. Então, dessa forma, o que a pessoa queria dizer? Ela ouve, mas ela não está concentrada no que está se ouvindo, e nós temos uma audiência cada vez mais secundária. A pesquisa de mídia, brasileira de mídia, que foi divulgada no mês passado, é uma pesquisa realizada pelo Palácio do Planalto, pela Secretaria de Comunicação, e essa pesquisa ela é muito interessante, porque ela não está focada só nas regiões metropolitanas, mas ela tem uma abrangência maior. São mais de 15 mil pessoas entrevistadas. Essa pesquisa mostra que o rádio, na verdade, teria apenas 7% da audiência. A televisão estaria aí na centralidade desta recepção midiática. Mas aí você sabe que nós contestamos essa pesquisa, exato, a forma que ela foi feita. Sim. Nós não concordamos com isso como associação, deixar bem claro, isso é a nossa posição. Mas há aspectos dessa pesquisa que são bastante interessantes, por isso eu trouxe as duas. Nós entregamos um documento a eles, porque nós entendemos que a forma com que ela foi feita, as perguntas não levaram a um resultado científico satisfatório. Exato. Aí quando eles fazem a pergunta do meio como primeira e segunda opção, o rádio já aparece numa situação melhor. Ele está com 30% nesta pesquisa. Uhum. Né? Então isso mostra que o argumento da invisibilidade também está presente nisso. Então, se você considerar essa natural dispersão da audiência e essa invisibilidade do próprio aparelho que você está ouvindo o rádio, pode condicionar a um resultado de pesquisa como essa, em que o rádio só foi lembrado quando se perguntou pela segunda vez, como a primeira e a segunda opção. Aí o rádio aparece numa posição um pouco melhor. Mas ainda assim é preciso considerar
que nem sempre ele é a primeira opção. E, neste caso, é preciso estar muito atento que esta pesquisa trabalha com os meios isoladamente. E a audiência já não é só esta perspectiva isolada, porque se você observar nessa pesquisa, vai mostrar ali que a internet está em segundo lugar. E ela é uma plataforma convergente. E isso nós temos que considerar. Essa escuta distraída, que é algo que o radiodifusor precisa ter consciência para a construção de suas próprias ações, tem a ver com o fato de que as pessoas estão fazendo muitas outras coisas enquanto estão ouvindo rádio. Ela está sempre em alguma atividade doméstica, a considerar que a audiência doméstica ainda é importante para o rádio. Num segundo momento, a pessoa pode estar estudando, ela pode estar comendo, ela pode estar fazendo uma dezena de outras... Porque você sabe que o rádio ele não tem o direito de imagem, então eu não posso mostrar a imagem do campo. Sim. Mas eu passei a utilizar a imagem da cabine, dos narradores e do comentarista. É sensacional. É sensacional. Então, ela triplicou a minha participação no Face, que antes era só o som. Exato. E aí o que tem acontecido é que também isso acontece com os portais, como o UOL e outros. Sim. Eles também não têm o direito de imagem, mas eles criam tantos gráficos para que o ouvinte possa ter informações adicionais. Se você pensar que o outro pode complementar o que eu falo, eu estabeleço aí uma comunicação muito mais completa e muito mais interessante. E uso as redes sociais para trazer para dentro da transmissão o que as pessoas estão dizendo, o que elas estão comentando, o que elas falam sobre o jogo. E às vezes até informações relevantes que o pessoal de cabine não tem. Exato. Né? O público traz isso, ele traz contribuições importantes. Exato. E aí até mesmo ajuda a pautar o próprio repórter de campo. Sim. Vai que deu uma briga em que um ponto cego da cabine não permitiu que os comunicadores pudessem fazer. Nas imediações do estádio. Como aconteceu recentemente, que aliás aconteceu em Goiânia, que venderam ingresso a mais e quase 20% daqueles que compraram ingresso não conseguiram entrar no estádio. Que time é esse? Ai, deixa eu me lembrar. Não é o Goiás. Não é o Goiás. O Goiás não faz isso. Muito bem, né? Não está muito bem. Então, isso virou uma comoção. Sabe o que as pessoas fizeram? Começaram a transmitir elas mesmas, da parte externa do estádio, tudo o que estava acontecendo. Por onde? Pelo Facebook. Usando o quê? O canal direto do Facebook que permite transmissão ao vivo. Quem estava lá nas cabines não viu nada disso. Uhum. Né? E esse conteúdo não entrou para a transmissão. Portanto, finalizando esta exposição, nós podemos, então, considerar o seguinte, que há uma necessidade muito urgente do rádio reinventar o seu modelo de negócio, adotando esses conceitos, pensar de uma forma diferente e pensar que o rádio não tem mais a centralidade de antes. Essa questão da centralidade ainda está no imaginário do radiodifusor. Significa definir estratégias que garantam a longevidade do rádio, porque tem uma coisa que ainda pouca gente fala, é que as ondas hertzianas e o transistor, eles vão ficar caducos diante das novas plataformas digitais. Poucas pessoas têm coragem de admitir essa caducidade em pouco tempo dessas ondas hertzianas e desse transistor. Outro, não pensar as mudanças com os pés fincados nos princípios analógicos. Quando eu ainda penso que o rádio tem centralidade, eu estou imaginando ainda com o pensamento do analógico. Quando eu penso que o ouvinte apenas me ouve e não reage, eu estou pensando num rádio massivo e não num ouvinte multiplataforma. Então, essa mudança de mentalidade, ela ajuda na construção desse novo modelo. Agregar um modelo de distribuição por ondas hertzianas, que tem a sua importância hoje, ao modelo de circulação em rede. O que é o modelo de circulação em rede? Tudo que eu posso compartilhar, tudo que eu posso agregar à participação das pessoas, tudo que as pessoas possam interagir, comentar e fazer circular. Eu vou falar um negócio aqui que eu não devia, tá? Vocês estiveram no Intercom aqui de Curitiba, Sim. Na Universidade Positiva? Sim. Certamente conheceram o Fernando Morgado. Sim. Após o evento, ele esteve na minha emissora e, ao sair, ele tirou uma foto da antena. Eu disse, olha, aproveito para tirar essa foto, porque, no meu ponto de vista, num período não muito longo, nós não veremos mais torres. Tem uma frase de um pesquisador Aí ele português... disse, pô, muito legal o que você falou, vou caprichar na foto,
Mas é uma verdade. É uma verdade. Tem uma frase de um pesquisador português chamado João Paulo Menezes, eu não vou lembrar quando ele falou isso, mas tem alguns anos. Ele falou assim, em pouco tempo, a imagem das antenas nas montanhas, as antenas de rádio, serão só uma fotografia. É verdade. É exatamente isso. E imaginar essa caducidade dá um certo tremor nos pés, né? Nas pernas, nas bases, porque você pode dizer, mas é tudo o que eu tenho. Essa rádio fala e transmite por ondas artesianas. Sim, eu posso continuar falando, claro. Mas talvez o meu suporte seja a plataforma digital. Sim. Não é hoje nem amanhã, mas eu tenho que me preparar para essas mudanças que estão. Basta você olhar o que era a internet 10 anos atrás. Exato. E faça esse raciocínio. Exato. Fazendo esse raciocínio, você jamais vai deixar de participar do Mob Aberto e de todos esses outros canais que existem. Né? E sempre imaginar que o ouvinte é multiplataforma, mais do que estar acessando uma emissora de rádio em diferentes plataformas, ele está o tempo todo conectado em rede, portanto comentando e compartilhando e fazendo crescer ou não aquilo que você está vinculando. E se o ouvinte da sua rádio ainda não é assim, brevemente ele vai ser. Exato. Porque agora, com a entrada das novas gerações que passam a ouvir rádio, cada vez mais esse ouvinte vai ser um ouvinte digital. Eu dou uma palestra e eu fui conto da minha sogra, que todo mundo dá risada. Um dia ela estava na minha palestra, eu não sabia que você falava isso, mas é verdade. A minha sogra, por exemplo, ela tem 82 anos, ela assiste novela, reza o terço, tudo ao mesmo tempo. Assiste novela, reza o terço, lê e ouve o rádio. Exato. E dorme também, se bobear, tudo ao mesmo tempo. Portanto, a reinvenção do rádio, ela está com foco também no conteúdo, que nós não podemos perder essa dimensão. Mas é pensar que esse conteúdo está numa escala global e local, e significa que o que está acontecendo no mundo, ele também tem que convergir para uma rádio, por menor que ela seja. Porque estes assuntos estão na mão do nosso ouvinte ali por outras formas de acessar este conteúdo. Espero que os nossos radiodifusores que estão nos ouvindo, aqueles que trabalham nas emissoras de rádio, possam daqui para frente pensar sobre esses conteúdos e trazê-los para o seu cotidiano. Como fazer com que isso possa ser, aos poucos, sendo agregados ao modo de pensar e fazer rádio. E acho que sempre muitas pessoas lembram, bom, mas no interior a internet não é assim. No interior a nossa internet é muito fraca. No interior, assim, o celular não é tão importante. Nós temos quase em torno de 2 aparelhos de rádio, de celular, por pessoa no Brasil. E nós não podemos desconhecer isso. Uhum. E não podemos desconhecer a força de plataformas, a exemplo do WhatsApp, com a sua capacidade de disseminação. Se não é uma realidade hoje, certamente amanhã vai ser. Amanhã vai ser. Com certeza. Bom, eu queria, no nosso tempo, poderíamos ficar debatendo horas aqui, que o assunto é muito, muito pujante, né? Mas eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, enriquecendo. Isso vai ficar na nossa plataforma, para que as pessoas possam ver na sequência. Gostaria de mais uma vez lembrar, quem quiser endereçar perguntas, utilize o nosso e-mail, assessoria.comunicação@aerp.org.br. Lembrando que comunicação você vai colocar apenas comunicacão, tá bom? 1 minuto para cada uma de vocês dar uma palavra final para nós encerrarmos aqui esse AD que foi muito, muito interessante. Eu também gostaria de agradecer o convite para participar desse curso tão interessante, e a minha palavra final seria para os radiodifusores, que é pensar de forma digital. Esse modelo analógico, como a Nélia falou, ele está ficando caduco, ele brevemente vai deixar de existir. Então não adianta a gente pensar em fazer diferente se nós fazemos nas mesmas bases antigas. Então vamos pensar de forma digital, pensar o público de forma digital, pensar a rádio de forma digital, que esse certamente é o caminho. Eu agradeço o convite da Bert, é sempre uma oportunidade de falar para os radiodifusores. Eu acho que essa é uma missão também dos professores, né? Sim. Não ficar só enclausurado nas suas publicações. Nós sempre tivemos essa estratégia de ação profissional, de
de sempre ocupar esses espaços e poder falar. Eu lanço um convite aos radiodifusores que participaram deste curso, que a partir do momento que eles tiverem acesso a essa apresentação, que eles anotem esses conceitos que foram divulgados e façam por si mesmo uma pesquisa para entendê-los de uma forma mais profunda. Eu acho que o entendimento a partir dos conceitos faz com que a gente perceba a comunicação de uma forma mais ampla. E aí cada um vai fazer a apropriação de acordo com o seu entendimento. Porque aqui nós podemos falar a partir da nossa experiência. E qual será a experiência de vocês à medida que se apropriarem desses conceitos? Então, acho que esse é o grande desafio de vocês a partir de agora. Tá bom, então, muito obrigado. Então, lembrando que o nosso EAD é uma promoção da BERT, agradecer mais uma vez o nosso presidente Paulo Toné, em parceria com a ERP, deixando aqui um abraço também ao nosso presidente Alexandre Barros. Em breve estaremos de volta com mais um tema muito importante. Só você acompanhar as redes sociais da BERT e da própria ERP, você vai saber o nosso próprio tema. Lembrando também que através desse e-mail que eu coloquei para vocês, vocês podem sugerir temas que a gente procura profissionais especializados para a gente trazer esse debate aqui. Foi muito bom estar com vocês, estou muito feliz, que Deus abençoe a todos e até o próximo EAD.